Bom dia a todos. Hoje é bom dia mesmo. Estou começando às 9 horas da manhã, o que não é habitual. Ajustando os nossos horários aqui aos compromissos de todos e também aos horários da Copa do Mundo. O tema dessa edição do Diálogo na Web é fake news e tentativas de regular, combater fake news e manifestações associadas ao fake news, como o discurso de ódio, na internet. Nós temos 3 convidados. Eu começo ali pela minha ponta esquerda. Eugênio Butti, jornalista e bacharel em Direito, professor titular da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, foi presidente da Radiobras de 2003 a 2007 e integrou o Conselho Curador da Fundação Padre Anchieta TV Cultura de São Paulo de 2007 a 2010. No meio do painel, Ronaldo Porto Macedo Júnior, procurador de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo, professor titular da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e, como se fosse pouco, também professor titular da Escola de Direito de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. E ao meu lado, a Jaqueline de Souza Abreu, advogada especializada em Direito Digital, mestre pela Universidade de Califórnia em Berkeley, com estudos em Direito e Tecnologia, e também, Jaqueline, me ajuda aqui, você tem um mestrado por essa universidade na Alemanha? Sim, Tá bem. Então você pronuncia o nome da universidade, porque eu não tomarei essa ousadia aqui, porque senão eu vou tropeçar. Ludwig Maximilians University. Exatamente. Então, bom, muito obrigado a todos. As pessoas podem participar, seja pelo chat do Facebook da Fundação, ou enviando perguntas para o e-mail ao vivo, @fundaçãofhc, tudo junto, sem cedilha, sem acento, .org.br. Muito bem, a gente começa aqui, é uma conversa muito informal. Eu lanço algumas perguntas, vocês têm toda a liberdade de se apartear mutuamente. Eu vou só tomar um cuidado para que ninguém retenha a bola por tempo demasiado. Eu vou começar de maneira inversa à regra habitual aqui, ali pelo Eugênio, perguntando, essa é uma pergunta para vocês 3. Né? Essa discussão sobre fake news, regular fake news, combater fake news, discurso de ódio, ela remete a uma discussão que é uma discussão que precede em muito a internet, que é a discussão sobre os limites da liberdade de expressão. Então, eu queria que vocês começassem, cada qual aqui, expressando o seu ponto de vista sobre esse tema mais geral, de quais são os limites da liberdade de expressão, seja ele online, offline. Depois a gente desliza para a discussão propriamente das mídias sociais. Eugênio, a palavra é tua. Bom dia para todo mundo, um prazer estar aqui, Sérgio, obrigado pelo convite, bom dia para o Ronaldo, Jaqueline. Eu acho um pouco difícil falar assim os limites da liberdade de expressão, eu prefiro encarar essa pergunta num processo. A liberdade, a ideia de liberdade, mas em especial a liberdade de expressão, e de uma maneira mais especializada ainda, a liberdade de imprensa, são construções que, eu diria, elas têm o seu ponto de equilíbrio à medida que ela se expande. Ela não conhece, portanto, um limite fixo. Eu gosto de pensar que a imprensa consegue atingir um nível melhor, eu não diria satisfatório, mas melhor, tendo começado pela liberdade e não o oposto. A liberdade não foi conquistada por uma imprensa boa. A liberdade, ao contrário, foi a base a partir do qual a qualidade da imprensa se conquistou, no exercício dessa liberdade. Então eu vejo que uma democracia, uma sociedade livre, ou que pretenda emancipar as pessoas, criar cidadãos críticos, como tanto se fala, ela expande continuamente sua liberdade, conhecendo os limites e ultrapassando esses limites. Ronaldo, só antes de passar a bola para você, lembrar que você é colunista do dissenso.org, que é uma
uma plataforma, aliás, criada pela Internet Lab, instituição a qual a Jaqueline esteve até agora ligada. E nas suas colunas, você bate com muita insistência, digamos, as formas sutis de cerceamento da liberdade de expressão em nome de valores superiores. Eu queria que você entrasse na conversa. É um prazer estar aqui também, e acho que a sua pergunta é interessante, porque ela nos obriga, digamos, como abordar, né? Falar os limites da liberdade de expressão talvez já seja indutor de alguns perigosos caminhos de como interpretar o tema. Na verdade, e por que eu digo isso? Porque a liberdade de expressão e a expressão, ela se manifesta em contextos muito diferenciados. Ou seja, nós temos a liberdade de expressão política, nós temos a comunicação comercial, nós temos a comunicação no ambiente pedagógico, digamos, de uma escola infantil. São todas formas de comunicação. E, evidentemente, não há um tratamento único e, pela mesma razão, não faria sentido falarmos num limite da liberdade de expressão. Então, nós temos aquilo que, por exemplo, a doutrina costuma chamar os contextos especiais, que têm parâmetros distintos, e certamente o contexto político vai ser um contexto com características próprias, o contexto educacional outro, comercial outro, também o ambiente de trabalho, as pessoas podem dizer o que querem no seu local de trabalho ou não, enfim, nós temos vários contextos e qualificações a fazer sobre isso. Ao lado disso também, eu acho que existe, em termos muito gerais, e a pessoa perguntará geral, digamos, duas visões muito importantes aí no mercado de ideias sobre liberdade de expressão. Uma delas é que diz, bom, liberdade de expressão é um valor, mas juntamente com esse valor, liberdade de expressão, pouquíssimos são aqueles que são contra a liberdade de expressão, todo mundo é favorável à liberdade de expressão, mas existem aqueles que compreendem que existe um valor, liberdade de expressão, existe um conjunto de outros valores. Por exemplo, a dignidade, o sentimento de ser ofendido é um valor igualmente importante, e, portanto, eu teria que equilibrar ou ajustar ou sacrificar um pouquinho da liberdade de expressão sempre que eu tiver algum outro valor desse tipo em contraste. E existe, em contraste com essa posição, uma visão que reconhece na liberdade de expressão um valor fundamental, um valor político central, um direito humano básico. E por essa mesma razão, um valor que não deveria ser sacrificado simplesmente porque ele se antagoniza ou se conflita com outros interesses que podem existir na sociedade. Eu diria, grosso modo, por exemplo, que uma visão mais dominante na sociedade americana compreende a liberdade de expressão com esse significado mais central, mais básico, ou seja, que não pode ser sacrificado apenas porque entra em conflito com interesses de outros grupos ou interesses de políticas públicas, etc. Protegido pela primeira emenda da Constituição americana. Exato, que tem um papel fundamental e articulado com outros valores centrais daquela comunidade política. E uma outra visão que, pelo contrário, estaria, digamos, mais disposta a sacrificar a liberdade de expressão em proveito de outros interesses educacionais, de proteção da verdade, etc., que é uma visão, digamos, que encontra maior eco numa tradição europeia, e no Brasil eu diria que nós estamos no meio desse jogo, mas mais próximos, provavelmente, dessa visão europeia. Esse é um ponto importante da discussão. A gente volta ao tema. Jaqueline. Bom, liberdade de expressão, tendo depois dos dois falado aqui nomes de peso. Primeiro, muito obrigada pelo convite, obrigada por estar aqui. Bom dia a todo mundo. Liberdade de expressão. Acho que uma premissa da nossa conversa, principalmente se tratando que a gente está falando de redes sociais, é que nos últimos anos, principalmente com o surgimento da internet, né, então desde a década de 90, a gente viu um processo de fortalecimento desse direito muito grande, né, na esfera digital. As pessoas ganharam voz, principalmente nas redes sociais, e também a voz das pessoas agora tem um alcance muito maior. É claro que não houve uma democratização completa da liberdade de expressão, porque algumas pessoas ainda têm uma voz que pesa mais, mesmo na internet.
mas a gente viu esse fortalecimento desse direito, né? Efetivamente as pessoas exercendo esse direito e participando de debates públicos e respondendo a notícias que são publicadas e se engajando de novas maneiras, né, na internet, publicando vídeos ou compartilhando mensagens entre famílias e etc. E me parece, então, que essa é uma premissa básica da nossa conversa. A gente não pode esquecer que isso está acontecendo. Me parece que esse é um fenômeno valioso, algo que a gente quer preservar. Então, quando a gente começa a falar de liberdade de expressão como um direito fundamental, um direito humano básico, e também quais seriam os limites frente a outros direitos, como um direito à reputação, eventualmente, a gente tem que tomar cuidado para não pôr à prova esse avanço que existiu tão forte, né, tão grande nesses últimos anos. Eu acho que você foi muito feliz o que você disse, porque, digamos, você deslocou a nossa discussão aqui, digamos, do plano mais conceitual, doutrinário abstrato, para o contexto específico no qual se dá a comunicação social e política hoje em dia, que é através das redes sociais, em que há uma multiplicidade de vozes, e com a multiplicidade de vozes, que tem um lado extraordinário de expansão do poder de intervenção das pessoas em geral no debate público, com isso, digamos, afloraram lá, digamos, não apenas pontos de vista os mais variados, mas como alguns sentimentos mais primitivos do ser humano, né? E que passam pelo... vai desde o discurso do ódio até propriamente fenômenos de manipulação da informação e em escala muitas vezes industrial. Quer dizer, a fake news como um fenômeno de massa, ela não é produto da ação individual de Joãozinho e Zezinho. Você tem máquinas de produção de fake news. Levando em consideração esse processo digamos, de expansão do mundo digital, em que muitas vozes entram em cena e novos conteúdos entram em cena, de que maneira isso requalifica a discussão mais abstrata sobre liberdade de expressão, tal como ela se deu, enfim, a partir digamos, das discussões sobre liberdade religiosa nos séculos 17, 18 e tal. Vamos pela ordem. Para mim, bom. Ou então por que ordem vocês quiserem. Então, eu queria entrar nisso aí a partir de uma deixa que o Ronaldo colocou no final da fala dele, que eu acho fundamental. Entre a matriz dos Estados Unidos e a matriz, de uma maneira geral, europeia, a escola brasileira para pensar a liberdade pende para a europeia, mas é um pouco um híbrido. É um híbrido. E é comum a gente encontrar uma solução em que parece que o Brasil ficou com a pior parte das duas. Nós temos uma grande dificuldade de pensar essa questão na cultura brasileira, não apenas na cultura jurídica do Brasil, mas na cultura política do Brasil, porque a gente não assimilou a liberdade. Você falou da liberdade religiosa, que tem um papel essencial na formação do liberalismo e mais tarde na formação da democracia, que nos deixa um exemplo muito ilustrativo, que é o texto do John Locke sobre a tolerância, e a tolerância religiosa em especial. É bom lembrar que esse texto foi escrito anonimamente. Eu estava lembrando isso outro dia, numa conversa. O John Locke não assina, por uma série de circunstâncias, com o nome dele, originalmente, esse texto. Nós trabalhamos mal com a ideia do anonimato como uma extensão ou uma via da liberdade de expressão. Mas há documentos fundamentais da democracia que vieram de manifestações anônimas. Eu gosto de lembrar sempre os Federalist Papers, que comparecem de modo decisivo na consolidação do Pacto Federativo nos Estados Unidos, e se fôssemos aplicar lá o que algumas autoridades no Brasil estão dizendo agora sobre fake news, eles anulariam a ratificação do Pacto Federativo nos Estados Unidos, porque teve um discurso anônimo que
Os autores dos Federalist Papers só assinarão depois, quando aquilo é publicado em livro. Nos jornais, como aquilo apareceu, foi anonimamente que apareceu. Então, eu não quero ficar no abstrato, mas eu quero localizar aqui uma dificuldade grave da nossa cultura, que vê, por exemplo, cultura política e cultura jurídica, que vê, por exemplo, o anonimato como uma via única e exclusivamente posta para quem quer lesar o direito dos demais, para quem quer praticar um crime. E muitas vezes não é isso. Então, nós deveríamos, e isso leva à presunção da autoridade, de querer ela, a autoridade, separar o que é verdade e o que é mentira, o que é o pior dos mundos, é o pior das duas referências, pior dos Estados Unidos e pior da Europa. Vem a autoridade aqui falar, eu vou dizer o que é verdade e o que é mentira, e se não for assim, eu vou anular. Eu acho isso aí uma peça, além de hilária, ela é perigosíssima. Queria que vocês comentassem isso, digamos, na linha do que o Eugênio sugeriu e eventualmente, fizessem menções de exemplos concretos de decisões judiciais que ilustrassem esse ponto. Sérgio, a sua pergunta é interessante. É muito interessante lembrar como é recente a nossa tradição de reflexão e de tratamento jurídico, inclusive, da liberdade de expressão. Ainda que se possa recuar sempre na história, até, mas o tratamento contemporâneo ele tem uma história relativamente recente e que foi o quê? Fundamentalmente, no processo de redemocratização, a bandeira da liberdade de expressão estava muito associada ao combate à censura, notadamente à censura política, à censura da imprensa, etc. E o que se vê hoje é uma ampliação dos foros e contextos nos quais o tema da liberdade de expressão está sendo questionado. No momento da redemocratização não havia mídia social, não havia internet. A questão que está sendo posta diariamente sobre o discurso de ódio não é exatamente o discurso político de contestação do governo ou de um governo autoritário. É outro tipo de controle que se pede ou que se resiste a ele, que não era presente no momento da redemocratização, nem tampouco estava no horizonte dos constituintes, etc. Então, são novos foros, novas dimensões da liberdade de expressão que estão aflorando, digamos, intensamente e sobre os quais não havia uma reflexão acumulada sobre eles, né? Fake news é um deles, discurso de ódio é um outro deles, limites da liberdade religiosa posta em novos termos também é outro deles, porque agora a liberdade religiosa também se coloca na maneira como ela é, digamos, filtrada por essas mídias sociais. E um desses contextos, que acho que o Eugênio estava se referindo especificamente, é o contexto eleitoral, político-eleitoral das fake news. Então, eu acho que é interessante observar como há um certo desaparelhamento conceitual para se pensar e para se controlar, para se dar respostas ao que fazer. No caso, por exemplo, das mídias sociais, e um outro ponto que eu gostaria de destacar também é o seguinte, ao meu ver, a internet, ou aquilo que um historiador inglês, que até já esteve aqui no Instituto, Timothy Garton Ash, num livro muito interessante chamado 10 Princípios para uma Sociedade Interconectada, para o mundo interconectado, ele chama atenção para o fato de que a gente vive naquilo que ele chama de cosmópolis, ou seja, uma sociedade na qual alguém, num canto do mundo, faz alguma coisa, queima a bandeira americana, e pode morrer alguém no outro canto do mundo por conta dessas interconexões. Nós temos uma dissolução dessa ideia de jurisdição, ou seja, as ofensas, as comunicações ocorrem no mundo todo. E, por outro lado, nós temos uma velocidade, uma escala de interconexão muito grande. E, junto ainda a isso, um outro fenômeno, que é o como as pessoas se comportam e reagem nesse mundo da internet. Ou seja, nós temos essa questão dos efeitos de câmara de eco, né, de determinadas comunidades, nós temos os efeitos tecnológicos dos algoritmos, que de alguma forma filtram, selecionam a informação, e nós temos também os bots, que são aceleradores de impacto dessa informação, e tudo isso modifica profundamente, não apenas as capacidades que teríamos para intervir se quiséssemos, como também uma reflexão sobre
se é o caso, de fato, de regular isso. Então, essa é a novidade que, ao meu ver, existe nesse tema. Não é verdade imaginar que a gente está simplesmente revisitando velhos temas que estão engarrafados em novas embalagens. Não, isso muda qualitativamente a dimensão da reflexão e das respostas regulatórias que se pode ter a esse tema. Interessante. Só refletindo alto aqui, digamos, e o Brasil nesse sentido, nos Estados Unidos você tem uma espécie de decantação conceitual e doutrinária sobre esse tema que vem de antes. Europa, idem. O Brasil está se deparando com esse mundo novo, maravilhoso ou não, digamos, sem ter propriamente esta bagagem jurídico-cultural mais sedimentada, o que nos deixa mais perplexos diante dessa... E se me permite só agregar um ponto, a história da liberdade de expressão europeia também é muito mais recente se comparado à história americana, no seguinte sentido: as experiências das guerras fraturou, de alguma forma, traumatizou as sociedades europeias de tal maneira que uma reflexão mais densa sobre liberdade de expressão, ela nasce sobre, digamos, o signo do trauma da Segunda Guerra. É um discurso do ódio que levou ao nazismo. Exato. Então, ela é marcada, ela é uma história contínua muito mais recente. A história americana, ela tem digamos, um processo de decantação, para usar suas palavras, muito mais longo, muito mais contínuo, e, em um certo sentido, talvez por isso mesmo, até mais rica do que a própria história europeia, que é mais recente nesse sentido. Interessante. Jaqueline, antes de passar a bola para você, queria lembrar uma coisa que disse aqui o Ronaldo, que na forma de pergunta ele fez. Ele disse: se é que é possível controlar e regular esse fluxo de informação em escala global, numa velocidade extraordinária que tem hoje. Isso me faz lembrar a pergunta que me foi enviada aqui por uma pessoa que nos está assistindo, sobre se existiria alguma tecnologia de inteligência artificial sendo desenvolvida para identificar fake news, para, digamos, uma espécie de cérebro inteligente que separa o joio do trigo e diz isto sim, aquilo não. E, portanto, a resolução, em vez de ser jurídico-política, conceitual, tem uma maquininha ali que separa o joio do trigo. Eu acho que certamente tem gente procurando alguma tentativa, alguma solução tecnológica nesse sentido, algum tipo de filtro, algum tipo de identificador. Mas eu não sei se esse filtro seria neutro, se essa tecnologia seria tão neutra de uma maneira que não fosse política, de uma maneira que a gente quisesse, né? Porque mesmo assim, esse tipo de tecnologia teria que fazer, como o Eugênio falou, um tipo de avaliação sobre o que é verdade ou o que é mentira. Então, o jeito que o programador dessa tecnologia, ele teria que fazer essas decisões em algum momento. E aí, de novo, todos esses riscos para a liberdade de expressão que a gente está falando aqui, eles se recolocariam, né? Agora, eu queria aproveitar uma coisa que o Ronaldo falou e também que o Eugênio falou antes. Eu realmente concordo com o professor Ronaldo, que me parece que o que a gente está vendo de recente, de novidade, é uma tomada, uma conscientização de que falsidades circulam por aí. Porque as mentiras sempre estiveram por aí, né? As pessoas sempre disseram coisas falsas. A verdade é que a gente está tomando ciência disso e tomando ciência da escala que agora isso tem, por causa da internet e também por causa da forma como hoje nós consumimos informação, né, de maneira muito fragmentada e etc. Dito isso, queria aproveitar e voltar para o ponto que me preocupa, que é o que o Eugênio falou, que é algumas decisões aí começam a pipocar aqui no Brasil, e isso está intrinsecamente ligado a essa frágil tradição de liberdade de expressão que vocês dois já falaram, que é, por exemplo, simplesmente porque uma publicação foi feita anonimamente, considerá-la ilícita e mandar remover. Isso aconteceu algumas vezes já no contexto das eleições. Na plataforma da Internet Lab que chama bloqueios.info, por exemplo, a gente teve 2 casos em que, durante eleições, dois vereadores entraram com representações contra páginas no Facebook que continham críticas a certos candidatos, e a plataforma contestou pediu para especificar o conteúdo que era ilegal, supostamente, e aí o candidato não fez isso, e aí ameaçaram de bloquear o Facebook completamente.
E aí isso que a gente vê nessas decisões é, de novo, a premissa de que simplesmente porque é anônimo que foi publicado lá, porque não tinha uma identificação na página do Facebook de quem estava por trás, que aquilo deveria ser removido. E aí, recentemente, na decisão do TSE, também numa representação agora, né? Foi recente, da Marina Silva. Você vê que esse elemento aparece muito forte na decisão. Explica um pouco, porque nem eu sei exatamente do que se trata. Eu diria que há uma semana atrás. Há uma semana. Há uma semana saiu essa decisão do TSE, né, que foi a primeira, diria, decisão que fala explicitamente, né, e trabalha com esse conceito de notícia falsa, e que determinou a remoção de 6 postagens, me parece que existia numa página no Facebook chamada Partido Anti-PT, que diziam que publicavam notícias sobre a Marina Silva e sobre o que certos delatores teriam falado. O envolvimento dela com a Lava Jato. Exato. Sei. E justamente, se você vai ver... Suposto envolvimento dela. Suposto envolvimento. E aí, na hora que você lê a decisão, você vê diretamente o ministro comprando essa posição de que os fatos são inverídicos, o que eles não estão, não repousam em evidência concreta, e que as notícias, elas só parecem notícias, mas na verdade não passaram pelo procedimento característico da imprensa, e que por isso deveriam ser removidas. E aliás, foram publicadas de maneira anônima, né? Esse era um outro elemento fundamental. E aí você vê, me parece que essa é uma decisão aí que levanta de novo essas preocupações que a gente estava falando. Né? Deixa eu dar um passo atrás para a gente voltar. Eu acho que a Jaqueline deu o rumo da conversa agora, para entrar, digamos, na discussão brasileira e no momento em que a gente está vivendo, que é um momento muito particular, processo eleitoral. Lembrando que, se vocês me corrigem se eu estiver errado, os grandes demandantes para que conteúdos sejam removidos são os políticos que se julgam afetados em sua honra pessoal. Né? Mas que é a lei que foi votada na Alemanha, salvo engano, em 2017, segundo semestre de 2017, e que obriga as grandes plataformas, Google, Facebook, etc., a removerem conteúdos considerados ofensivos, etc., num X prazo de tempo, sob pena de aplicação de multas bastante elevadas. Não é à toa que isso surge na Alemanha, onde há o trauma do nazismo, digamos, das consequências práticas do discurso do ódio. Que avaliação vocês fazem dessa experiência? Digamos, experiência alemã é muito recente, mas de que maneira, qual é a avaliação, críticas, etc., que se faz sobre esta experiência curta na Alemanha? Que reflexos isso eventualmente pode ter ou já estaria tendo no Brasil, sobretudo pela via do judiciário e eventualmente de projetos de lei no Congresso? Na ordem que vocês quiserem. Só para colocar a gente na mesma página, né, sobre o que era exatamente esse projeto de lei na Alemanha. Se eu me recordo bem, professor, se me complementa, era um projeto de lei de que obrigava as plataformas a, num prazo de 24 horas, remover conteúdo manifestamente ilegal, esses eram os termos, e num prazo de até 7 dias, remover conteúdo ilegal. E as plataformas, elas ficariam encarregadas de tomar essa escolha, né, de fazer essa avaliação do que é ilícito ou não, mas elas poderiam também delegar, digamos, essa decisão para uma instituição reconhecida, acreditada, de autorregulação, que tomasse essa decisão também sobre o que ficaria online ou não. Então, era esse o esquema, né, se eu me lembro bem. E a preocupação deles era principalmente com discurso de ódio, fake news. O que a gente viu disso aí é que diretamente começaram a pipocar aqui no Brasil projetos de lei parecidos, né? Mas acho que vale a pena a gente já lembrar que esse tipo de esquema de regulação, esse tipo de modelo de regulação, o que ele faz, o que ele estabelece, é um dever de monitoramento ativo das plataformas. E o que as plataformas, então, elas têm que ficar investigando aí, olhando, monitorando a todo tempo, filtrando o conteúdo, e respondendo a denúncias imediatamente, respondendo a notificações para remover aqueles conteúdos que supostamente seriam ilícitos. O que a gente tem de pesquisa já sobre esse assunto é que sempre que é optado por esse tipo de modelo, as plataformas tendem a remover mais do que deveriam, mais do que é preciso. Elas erram no sentido de, na dúvida, vamos remover. Erram por excesso para não errar por omissão. Exato. Vamos correr o risco da multa.
Exatamente, de até 50 milhões de euros, que era o caso 58 milhões de euros. 50 milhões de euros, que era o caso lá na Alemanha. Então é o que elas tendem a fazer, elas tendem a remover o conteúdo que pode ser, muitas vezes, protegido, como direito de liberdade de expressão, porque elas não querem incorrer nesse risco altíssimo dessa multa, né? E a gente, como eu ia dizendo, a gente já tem essa experiência de que isso traz danos, isso tem um dano colateral para a liberdade de expressão, né? E me parece que aqui no Brasil, por exemplo, a gente já tem um mecanismo bem melhor que basicamente garante que as plataformas só têm o dever de remover um conteúdo se elas recebem uma ordem judicial determinando que aquele conteúdo seja removido. Isso não acaba com o problema de ter juízes tendo que decidir sobre o que é verdade ou mentira, mas em outros casos que lidam com colisão de direitos, como, por exemplo, liberdade de expressão e direito à honra, direito à reputação, isso seria bem melhor, né? Uma instituição realmente independente que pode tomar essa decisão sobre qual é o direito naquele caso, o que é permitido, o que é proibido, se um direito foi violado ou não. Me parece que é bem melhor do que deixar essa decisão ou delegar essa decisão para uma plataforma. Ronaldo. Então, eu acho que tem alguns problemas nesse modelo alemão. O primeiro deles, que acho que foi um grande equívoco, que o Brasil tem tudo para seguir a mesma trilha do equívoco, que é ter uma lei única para tratar de dois temas complexos, polêmicos, e que mereceriam uma reflexão aprofundada e separada, porque não são ao mesmo tempo. Um é fake news, outro é discurso de ódio. Esses temas foram reunidos também não é à toa, é porque existe uma certa pressão de um lado política, populista, de reunir os temas, né? Existe um potencial de confusão muito grande também nessa questão. Há quem defenda, por exemplo, que as pessoas só poderiam falar a verdade, e, portanto, isso significaria, evidentemente, uma restrição muito grande para os limites de liberdade de expressão, e há quem entenda também que toda e qualquer ofensa comunicada não deveria ser autorizada, o que também significaria uma restrição. Quando você combina duas agendas complexas, você corre o risco de ter uma lei ameaçadora do ponto de vista da liberdade de expressão. Me parece que os projetos de lei que nós temos no nosso Congresso, eram 23 até bem pouco tempo, são terríveis, são muito, não tem, são, digamos, uma versão caricata, muito piorada de uma tentativa de regulação. Por exemplo, punindo ou qualificando como fake news notícias incompletas, notícias mal fundamentadas. Prejudicialmente incompletas, ou notícias que possam prejudicar, ou dirigidas ao governo. Enfim, criou-se uma oportunidade, na verdade, para se fazer um verdadeiro ataque à liberdade de expressão, à liberdade de imprensa, e reunindo dois temas que, digamos, como eu digo, são temas complexos, e quando você os coloca juntos, eu diria, as pessoas intuitivamente acham que deve haver limites para o discurso de ódio. Mas quando se vai pensar em qual seria uma resposta normativa, regulatória, o tema é bem complicado, porque as pessoas sempre têm um exemplo terrível na cabeça para dizer, não pode. Mas o problema é a imensa zona cinzenta em que você tem que arbitrar o que sim e o que não. E aí cria claro. Se você cria, por exemplo, se você define como fake news qualquer informação não verdadeira, daí você vai proibir aquele que diz que a Terra foi criada em 7 dias, o líder religioso, ou aquele que, digamos, defende uma posição criacionista. Você não acha que é verdadeiro? Alguns acham, né? Mas outros podem achar que não. E, de qualquer modo, ou seja... Esse teu relativismo de valores me espanta. Você veja como é complicado quando você impõe um dever de veracidade para todo mundo, então não posso ter uma... Enfim, é muito complicado quando você pensa em respostas regulatórias e é explosivamente, digamos, ameaçador para a liberdade de expressão quando você coloca esses dois temas. Eu acho que esse ponto é muito importante. É porque eu fiz ironia aqui, enfim, para não perder o hábito, mas acho que esse teu ponto é muito, muito, muito importante e oportuno. Quer dizer, na visão científica do mundo, a ideia de que o universo foi criado por Deus e que num certo período de tempo é uma ideia francamente estapafúrdia, que não tem nenhuma veracidade, não tem nenhum,
Você vai proibir a manifestação do pensamento religioso, ou inversamente, se você viver numa teocracia, você vai impedir que os cientistas digam que o universo foi criado, x, y, z maneiras, enfim. Acho que você foi muito feliz em ilustrar o problema de estabelecer um critério de veracidade absoluta que alguém terá de dizer qual é. Né? Não, eu não sei como acrescentar ao que a Jaqueline e o Ronaldo expuseram tão bem, esse risco de vir da Alemanha, um erro. Mas eu gostaria de acrescentar um ângulo aí que talvez não esteja muito claro. A liberdade de expressão e o direito à informação inclui o direito de alguém buscar algo que os outros podem achar que é mentiroso ou falso. E inclui o direito de alguém dizer algo que os outros podem achar que é mentiroso ou falso. Nós poderíamos entrar nisso aí por vários caminhos. Um seria a separação das verdades, que é um caminho bom. Haveria verdade filosófica, verdade religiosa, verdade metafísica, até a verdade científica, que vem disso, do teste de um experimento, questionamento desse experimento, ou seja, a confiabilidade da ciência tem a ver com o fato de ela ser falível e de ela permitir a contestação e a reprodução dos experimentos. E poderíamos, então, nessa separação, ficar com o que significa verdade de fato ou verdade factual. Portanto, o que caberia à política discutir seria a verdade factual. Essa é uma via fecunda, porque ela preservaria a liberdade de alguém professar uma fé sem questioná-la do ponto de vista da verdade factual. Então, isso é algo que também falta na nossa cultura política, a clareza sobre de que verdade, que tipo de verdade a política pode tomar para si e debater. Eu não gosto de fazer citação, mas há um texto de Hannah Arendt, alguns textos dela, mas isso aparece mais em Verdade Política, que é um texto 67, em que ela fala muito nessa linha. A política se ocupa da verdade factual. Então nós estaríamos discutindo se o orçamento para uma determinada área da saúde é desse tamanho ou daquele tamanho. E não estaríamos discutindo se uma crença religiosa afirma que a Terra foi criada em 7 dias. Porque, veja só, uma pessoa, ela pode querer votar num candidato porque ele acredita em Deus. E ela pode, ele diz que acredita em Deus. Ela pode não querer votar num candidato porque ele diz que não acredita em Deus. Ela pode votar num candidato porque ele usa a roupa da cor azul. E aí? É direito da pessoa. Nós podemos até dizer que isso é estapafúrdio, etc., mas a democracia assegura esse direito. Eu quero votar nesse candidato porque ele penteia o cabelo de um jeito que me agrada. E é por isso que eu vou votar nele. Ou eu acho todos os políticos ladrões e não vou votar em ninguém. É uma questão que a liberdade assegura. Indo um pouco mais adiante, eu acho esse tema essencial no quadro que nós nos encontramos, porque nós estamos lidando com a ameaça das fake news e nós estamos lidando com a ameaça do poder do Estado querer regular isso aí, invadindo a liberdade de expressão, invadindo o direito à informação. O direito, que é a liberdade de expressão, inclui o direito de mentir. Esse é um ponto que inclusive, de mentir sobre os fatos. E a política, dadas as ênfases do discurso político, envolve a distorção dos fatos. Isso é preciso assegurar, por mais contraditório que pareça. Nesse ponto também,
eu acrescentaria o que o Ronaldo falou sobre o discurso do ódio e as fake news, que estamos fazendo aqui um embolamento no Brasil que pode ter um custo muito alto, são coisas separadas. Fake news, por exemplo, fala para as pessoas não tomarem uma vacina determinada porque própolis evita febre amarela. Sei lá. Estou dando um exemplo aleatório. E isso compromete as campanhas de saúde pública, porque algumas pessoas embarcam nisso. Mas isso não é discurso de ódio. Isso é uma travessura, ou é coisa que alguém faz para ganhar dinheiro, baseado nos mecanismos de remuneração das redes sociais e tal. Há outras, a Terra é plana, que é muito difundido e tudo mais. São mentiras factuais. Terra é plana não é uma questão de ciência, não é uma questão de verdade, fato, mas isso é difundido e não é discurso de ódio. E há discurso de ódio que se aproveita apenas de notícias verdadeiras. Aí deixa eu então, pôr minha colher são nessa... coisas diferentes para a gente. A tecnologia introduz um elemento novo nessa discussão sobre a verdade factual, porque ela te permite um nível de manipulação que é inédito na história da humanidade. É o deep fake Eu news. posso fazer o Ronaldo, tal como o Ronaldo, com a voz do Ronaldo, dizer na internet coisas opostas às quais o Ronaldo acredita. Mas eu com posso... uma fisionomia perfeita. É o você Ronaldo, vê o vídeo com a voz do Ronaldo, o tom de voz do Ronaldo, gestual do Ronaldo, fazendo discurso antissemita E isto daqui, digamos, eu concordo com você que o direito de mentir é um direito que deve estar assegurado. Você tem que ter também o direito de dizer isso é mentira. E aí se estabelece o debate. Esse o Mas ponto. quando você tem esta possibilidade tecnológica de manipulação, o terreno da discussão mudou. Então, portanto, alguma forma de regulação e de responsabilização das grandes plataformas... Só depois que eles falarem, aí você me interrompe. Tudo bem. A menos que você tenha uma Não, eu vou acrescentar, urgência. eu tenho uma urgência acrescentando a sua pergunta, porque veja só, as tecnologias digitais são aquelas que nós conhecemos hoje. Durante muito tempo, os livros tiveram a presunção da verdade, ou seja, eles vinham a público como portadores da verdade. O texto tinha muita autoridade, o texto impresso. Nós tivemos essa questão com os protocolos dos sábios do Sião. Um livro que circula a partir do finalzinho do século XIX e que promove um estrago nas mentalidades... Um livro profundamente antissemita. No antissemitismo, uma coisa horrorosa. Qual seria o caminho naquela época? Então, é por isso que eu falo que a minha interrupção joga combustível na sua pergunta. Qual seria o caminho naquela época? Naquela época, o caminho era o debate, a investigação factual e a denúncia. Nós, em nome das tecnologias digitais, que hoje sim podem fazer com que eu, Ronaldo, a Jaqueline e você, digamos coisas que nunca dissemos num vídeo cujas falhas são imperceptíveis, então nós vamos estabelecer uma barreira contra essas tecnologias ou nós vamos discuti-las e mostrar o que está por trás delas? Essa é a... Eu acho que tem uma distinção muito importante que no debate brasileiro, com certa frequência, se perde e se esquece, que é a seguinte, mesmo nos Estados Unidos, que digamos é o ambiente político de maior liberdade de expressão, etc., existe uma diferença muito importante entre o que eles chamam de advocacia de ideias, a defesa de ideias, e o que eles chamam de fighting words, ou seja, a direção da linguagem, do discurso, a alguém com uma finalidade difamatória, etc. Não se trata, e isso é muito importante distinguir, no exemplo que você dá, ou seja, alguém que faz uma montagem atribuindo a mim ideias que não são minhas, evidentemente está fazendo uma difamação, é um ataque pessoal a mim, e evidentemente nós já temos mecanismos para
coibir isso. Eventualmente haverá, são novos desafios tecnológicos para saber o autor. Mas isso, evidentemente, não está protegido pela liberdade de expressão. Assim como, no exemplo, digamos, já tem uma clássico, figura jurídica que... Já tem, são os crimes contra a honra. Ou seja, se eu digo, você cometeu um crime X, isso é uma ofensa contra a honra. Não tenho liberdade de expressão para atribuir falsamente um fato, no caso, um crime, a alguém. Isso, a liberdade de expressão não contempla essas ofensas pessoais. A questão é diferente, no entanto, quando alguém advoga uma ideia, ela mesma, considerada ofensiva. Por exemplo, se eu tenho uma determinada opinião sobre imigrantes, no Brasil não deveria deixar entrar venezuelanos, e isso seja percebido como ofensivo para esses imigrantes ou para uma comunidade de imigrantes. Bom, aí é uma questão diferente. Eu não estou ofendendo o José, a Maria, o João. Eu estou defendendo uma ideia, mas que podemos entender que seja ela ofensiva a uma determinada comunidade. É aqui que, digamos, nós temos o âmbito da liberdade de expressão. No outro, ou seja, da ofensa pessoal, não há grande controvérsia com respeito à proteção da dignidade do indivíduo. Mas só antes de passar a bola para você, Jaqueline, só para provocar um pouquinho mais essa conversa. Estamos chegando nos 15 minutos finais aqui. Que é a questão da responsabilização das plataformas. Vocês dois argumentaram que ao responsabilizar as plataformas para remover, que elas removam conteúdos inapropriados, há uma espécie de exagero. Elas acabam, para ficar, digamos, do lado mais seguro da equação, removendo conteúdos em excesso. Mas me parece que faz algum sentido algum tipo de responsabilização. Quer dizer, elas não são simplesmente uma lousa na qual as pessoas escrevem coisas e elas não têm nenhuma responsabilidade, porque os efeitos, dadas a escala e a velocidade de propagação, são imensas. Ainda que você vá à justiça recorrer, em grande medida, o estrago está feito. Né? Se eu coloco Ronaldo dizendo coisas contra negros e judeus, ele pode mostrar que ser ressarcido, indenizado. O estrago é gigantesco. Então, as plataformas têm que ser responsabilizadas para, de alguma maneira, ter uma postura vigilante. Ou vocês diriam que é uma espécie de laissez-faire, melhor deixa rolar. E a outra coisa com relação às ideias, tem uma distinção no direito americano que é sutil, que é a ideia do o que é a defesa de determinadas ideias que podem ser ofensivas, o que é incitação ao ódio, né? E que, por exemplo, provocador de ações, digamos, de assassinato de imigrantes, Condutas violência contra imigrantes. né? Então, eu queria essa discussão, de novo, assim, mais colado nos problemas reais. Assim. E você pega por onde você quiser essa eu acho que existe uma confusão também no ambiente brasileiro entre o que é incitação e advocacia de ideias. Incitação, no direito americano, muito claramente, é você, de alguma forma, contribuir eficazmente para que uma determinada conduta se realize, ou pelo menos aumentar significativamente o risco de determinada conduta ocorra. Não é um conceito genérico de advogar uma ideia. No sentido genérico e vago, advogar uma ideia, você está incitando pensamentos, incitando reflexões. Não é esse o conceito. Ou seja, incitação exige um contexto e, digamos, circunstâncias que permitam efetivamente se encontre uma correlação causal de alta probabilidade de que um discurso ou uma ação venha provocar um outro tipo de conduta. No Brasil é uma imensa confusão. Por exemplo, nos Estados Unidos, aquele editor gaúcho do Mein Kampf, do não sei o que, jamais teria... O Elvanger jamais seria condenado lá, jamais. Nem aqui deveria ter sido, eu entendo. Mas, enfim, vamos... Boa pergunta sua, para fazer a gente voltar para os modelos de responsabilidade de plataformas, né? A gente pode pensar em 3 modelos diferentes e esses 3 modelos aí, eles passam pelas etapas que o Brasil mesmo passou de amadurecimento dessa discussão aqui. Primeiro, quando surgiram as primeiras mídias sociais aqui no Brasil e esses primeiros casos de usuários abusando do seu direito de liberdade de expressão e assim comprometendo a honra de alguém, a reputação de alguém, a imagem de alguém,
elas entravam com o processo tentando responsabilizar essas plataformas, e aí apareceram algumas decisões que atribuíam a essas plataformas um tipo de responsabilidade objetiva, simplesmente porque elas ofereciam aquele espaço, elas também eram igualmente corresponsáveis por aquilo que era publicado, se aquilo era um conteúdo ilícito, e aí então também tinham o dever de indenizar quem tinha sofrido um dano por causa daquele conteúdo. Isso foi superado, inclusive pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça aqui no Brasil, porque basicamente é a ideia de que o exercício da liberdade de expressão ou de oferecer uma plataforma para que as pessoas possam publicar conteúdos e discutir ideias seria uma atividade de risco, como se a liberdade de expressão fosse uma atividade de risco. E isso não faz sentido, né? Então, aí passou a se discutir um tipo de modelo de responsabilidade subjetiva. Bom, mas então, a partir de que momento essas plataformas podem se dizer responsáveis pela conduta ilícita de alguém nessas plataformas? E no Superior Tribunal de Justiça, então, começaram a se ir para a seguinte solução. A partir do momento que as plataformas recebem uma notificação de quem quer que seja, qualquer usuário, qualquer pessoa, uma notificação extrajudicial de que tem um conteúdo supostamente ilícito, né, ou supostamente ofensivo, elas devem, se elas não removerem aquele conteúdo, elas se tornam responsáveis também, em caso de dano, para fins de indenização. O problema disso também volta para aquele ponto que a gente falou antes, que aí, nesse caso, você está, de novo, delegando a decisão sobre o que é ilícito ou não para as plataformas. Isso é um problema porque, primeiro, essas plataformas não são treinadas para fazer essa tomada de decisão sobre direitos fundamentais, é o direito à liberdade de expressão aqui que deve prevalecer, ou realmente houve uma violação ao direito, à honra, nesse caso. E aí, de novo, também, em caso de fake news, aí isso é verdade ou mentira, né? Tem que tomar essa decisão. E aí elas, nessa posição de que não saber o que fazer, a tendência é que elas removam mais do que precisem. Então, de novo, esse é um modelo que gera esse dano colateral para a liberdade de expressão que pode não ser muito atraente, e a meu ver não é. E aí o que a discussão amadureceu aqui no Brasil, e eu acho que é um dos melhores modelos que hoje existem no mundo, que é o de que você precisa, para obrigar uma plataforma a remover um conteúdo, de uma ordem judicial. E aí a plataforma, a partir do momento em que ela recebe uma ordem judicial, se ela se omite e ela não retira o conteúdo, aí ela poderia ser responsabilizada. Então, a gente não está falando de imunidade completa para as plataformas. Elas ainda têm primeiro, eu acho que esse dever de se engajar e desenvolver melhores práticas de transparência e etc. sobre isso, sobre os seus procedimentos internos para remoção de conteúdo, para avaliação de denúncias, mas principalmente de que elas terão essa garantia de que, no caso da ordem judicial, aí sim cria-se o dever de que elas atuem para remover aquele conteúdo, senão terão que ser... Agora, uma coisa interessante nisso, que especialmente no caso do fake news, é que, e no Brasil em particular, a maior parte dos fake news tem ocorrido através do WhatsApp. E que é interessante que funciona de um jeito um pouco diferente das plataformas. É muito mais complicado você imaginar, ainda que tenha havido uma decisão recente aqui do Tribunal de Justiça, o WhatsApp, que faz um serviço quase que de telefonia, controlar conteúdos para saber se esses conteúdos, quer dizer, ele vai entrar na sua conversa, na nossa conversa de um grupo, para avaliar se na nossa conversa grupal está sendo veiculado um discurso ofensivo ou violador. É muito mais complicado do que as plataformas que têm uma certa publicidade e têm uma certa tecnologia, inclusive de inteligência artificial, que permite algum tipo de monitoramento. Mas quando a gente desloca, por exemplo, do WhatsApp, a gente vê que é bem mais complicado estabelecer essa responsabilização. Onde digamos, é uma zona de fronteira entre o público e o privado, porque ao mesmo tempo em que há, digamos, a rede de família, em que você conversa com a mãe, os filhos, etc., é uma plataforma de comunicação política também. Nós estamos chegando ao final, eu queria entrar na pororoca do dia, que a pororoca do dia é um processo eleitoral. O TSE criou lá uma espécie de força-tarefa, enfim, para lidar com essa questão do fake news. E
provável que haverá uma enxurrada de demandas durante o processo eleitoral. E nós já tivemos situações aqui teratológicas, de juízes suspendendo o Facebook, o WhatsApp, etc., porque, digamos, na intenção de responsabilizá-los por isso e por aquilo. O que vocês estão vendo no horizonte da disputa eleitoral? Eu vou voltar ao meu ponto. Nós temos um déficit de cultura política e cultura jurídica muito perigosa. O Ronaldo já tocou num ponto que é uma expressão dramática desse déficit, mas isso foi falado aqui por todos nós. O pretexto das fake news é usado para atacar não as fake news, mas as redações profissionais. Falar-se em notícias prejudicialmente incompletas, na verdade, é abrir uma grande porteira para você atacar todo o jornalismo, por definição, porque o jornalismo, por definição, emite relatos incompletos. A vida é incompleta. Sempre. Os fatos são incompletos, o curso dos fatos se reescreve todos os dias. Por isso que os jornais saem um dia depois do outro e a atualização é uma hora depois da outra. Portanto, todo jornalismo eu posso dizer que é incompleto. De outro lado, toda notícia é prejudicial a alguém. Não há uma notícia que não prejudique nenhum interesse. Se não há prejuízo de algum interesse, aquilo não é uma notícia no debate público, no calor da política. Portanto, essa abertura, a pretexto das fake news, abrem uma porteira para os ataques contra a imprensa. Esse déficit, e aqui eu estou dando apenas um indício, um sinal dele, é uma grande ameaça para a democracia no Brasil, se as autoridades começarem a ir por aí. É uma ameaça, conforme a situação ficar, pior do que a ameaça das fake news. De outro lado, e apenas isso, as redes sociais, mesmo o WhatsApp, que é do Facebook, né, o WhatsApp, tem um grande problema aí, mas o WhatsApp, Facebook, o Twitter e sites de busca que tem esses mecanismos também, eles sobrevoam as legislações nacionais. Então, a autoridade, não há jurisdição possível para você alcançar o centro decisório desses conglomerados. Esse é o dado novo por definição. Eles estão acima da legislação nacional. É como o fluxo de capitais no mundo. Ou há um esforço global para regular isso aí, ou isso corre fora de qualquer jurisdição. Então, esse é um outro desafio. Como é que o ministro do Tribunal Superior Eleitoral vai fiscalizar os meninos da Macedônia? Eles fazem por um caminho, caminho... Foi à toa que você lembrou o exemplo da Macedônia, porque a Macedônia foi um centro produtor de fake news para a eleição americana. Ainda é. A molecadinha fez um dinheiro ali com isso. Então, a molecada faz um dinheiro, isso faz um estrago nos Estados Unidos, mas aquilo está fora da jurisdição das autoridades americanas e tal. Então, o segundo ponto que eu acrescento é esse. Os conglomerados são realidades globais, monopólios globais, e ficam acima das jurisdições nacionais. Então é um outro problema. Sérgio, eu acho que tem algum... como é que vai ficar? Eu acho que, de um lado, a tarefa do TSE e da Justiça Eleitoral, quando você identifica alguém que produz um conteúdo difamatório contra outra pessoa, obviamente isso tem que ser apurado, tem que ser investigado, tem que ser punido. Então, com respeito a isso, está certíssimo o que deve ser feito. Agora, na discussão sobre fake news, um outro ponto que também, sobre o qual se tem falado menos do que se devia, acredito eu, e sobre o qual há menos estudos do que seria necessário, é qual é o verdadeiro impacto da fake news. Ou seja, uma coisa, ela se divulga muito, mas qual é o nível de crença que as pessoas realmente têm? Quanto elas aderem a fake news? Eu me recordo de estudos sobre o principal, digamos, caso que agendou o tema das fake news, que foi a eleição americana do Trump, mostrando que mesmo entre os partidários do Trump
que eram justamente aqueles que viviam numa bolha, chamada câmara de eco, ou seja, que estavam mais avessos a checar as informações, pelo menos com a mídia constituída, mesmo esse grupo, portanto, que seria um grupo mais vulnerável às fake news, e aonde fake news foram produzidas em escala industrial, mesmo nesse grupo houve um processo de aprendizado, ou seja, no curso da própria eleição eles passaram a checar. E a gente não tem uma real dimensão ainda do quanto as pessoas acreditam. Tem muita gente que circula fake news porque, enfim, faz parte um pouco daquela militância, eu digo na militância política, ou mesmo, algumas vezes, são fake news que são, sei lá, sai a notícia de que tinha uma baleia encalhada em Copacabana. Isso divulga, mas qual é a relevância? Qual é o impacto? O que isso de fato modifica? Ou, então, me parece que está havendo também uma curva de aprendizado acautelatório do público que se serve das redes sociais, o que é muito relevante para a questão, porque diminui sensivelmente digamos, a criação de hipóteses sobre os efeitos devastadores ou modificadores de um resultado eleitoral. Eventualmente, o resultado, o efeito disso é muito menor do que aquele que se faz uma hipótese livre. Não, isso vai determinar o resultado da eleição. Mesmo na eleição americana, não é nada claro, é absolutamente controvertido, se aquela escala industrial, sem nenhuma precaução, e foram criadas algumas precauções depois, o próprio Facebook reagiu, se tem muita controvérsia se aquilo foi decisivo para o resultado eleitoral. Então, quando você vê remédios poderosos, intoxicantes, sendo produzidos para combater algo que eventualmente não há evidências empíricas de que seja tão determinante, nós temos uma situação na qual o risco da regulação das fake news talvez seja mais perigoso do que as próprias fake news, e eu concordo com o Eugênio nesse ponto. O risco é duplo. Existe um problema das fake news, não estou negando, mas existe um problema muito palpável da regulação das fake news, tal como ela está se processando no Brasil. É absolutamente desastroso o cenário, digamos, de projetos legislativos atualmente em discussão no nosso Congresso. Sobre esse conselho consultivo que o TSE criou, né, Sérgio, eu acho que o melhor caminho é ampliar os estudos que hoje existem sobre esse tema no Brasil. E aí vai passar definitivamente sobre esse ponto que o Ronaldo acabou de levantar, que é sobre o impacto efetivo, se existe, dessas fake news. Mas também vai passar por conscientizar o eleitor aí a checar o que ele recebe pelo WhatsApp, a verificar a notícia, a identificar o que pode ser conteúdo falso, a criar uma dúvida na cabeça do eleitor. E a gente, de novo, também, esse ponto é muito importante, acho que o Ronaldo levantou agora, a gente não pode achar que as pessoas só consomem notícia pelo WhatsApp hoje, ou pelo Facebook. Elas ainda assistem TV, né, elas ainda ouvem rádio. Então, existem outros meios para desbancar mentiras que, eventualmente, as pessoas recebam. E eu acho que a gente está ficando escaldado em relação a esse tema, né? Fact-checking também. Sim, exatamente. Essas estratégias de verificação, essas parcerias, as plataformas têm feito isso. Também tem uma coisa que foi bastante impactante lá nos Estados Unidos, era o fato de que essas notícias falsas circulavam por meio de perfis falsos, né? E hoje a gente viu, por exemplo, o Facebook anunciando que deleta mais de 6 milhões de contas falsas por dia. Então, me parece que eles estão fazendo alguma coisa sobre isso, né? E potencialmente isso vai acontecer aqui no Brasil também. Mas, de novo, eu acho que o melhor caminho é investir nessas estratégias de educação. Eu acho que a própria Fundação aqui também tem esse envolvimento com Sobrevivendo na Redes. Eu ia fazer esse comercial no final. Que faz esse trabalho fantástico, né, de educação midiática. Eu gosto muito das postagens sempre. E eu acho que é esse o caminho. Né? Muito bom. Eu queria te aguecer, Jaqueline. Você aqui, enfim, criou aqui a ocasião para fazer um minuto do comercial. A gente fez um guia do cidadão na internet, chama Sobrevivendo nas Redes, que justamente tem essa função pedagógica de oferecer instrumentos para a pessoa, digamos, decifrar esse mundo das fake news, dos robôs, qual é o lado B da internet. Enfim, uma tentativa de, digamos, educar o público e não de censurar conteúdos na internet. Eu fico aqui com a frase do Ronaldo de que o tratamento pode ser pior que a doença. Né?
E acho que a gente, dado o déficit de cultura jurídica e política no Brasil, se a gente não tomar cuidado, é por aí que nós vamos. Acho que um pouco o papel que nós temos aqui ao promover discussões desse tipo é alertar para os riscos dessa espécie de instinto sensório que habita a cultura brasileira. Então, queria agradecer. Interessante. A direita e a esquerda. Não, a é interessante direita essa visão pouco liberal, ela é disseminada, ela não é recortada. Porque aí eu acho que, digamos, aí é uma construção cultural e institucional trabalhosa, porque ela rema contra instintos básicos nossos. Quer dizer, se é ruim, proíbe. Se é ruim, censura. Se é ruim, tira da frente. E o que a gente não se dá conta, nessa reação meio primitiva que nós temos, é que ao fazer esse gesto tira da frente, você faz isso de maneira atabalhoada e você mata o paciente. Né? Você mata a possibilidade de convivência numa sociedade aberta, democrática. E os ventos do mundo vão muito numa direção contrária, ruim, né? Mesmo nos Estados Unidos. Não, um tema sobre o qual a gente não falou aqui, mas mesmo no berço e no jardim onde essa árvore está mais bem enraizada, não faltam tentativas de cerceamento à liberdade de expressão. Então, voltaremos a esse tema, porque esse tema é eterno, porque agora ele ganha uma atualidade muito particular. Então, eu queria agradecer muito Jaqueline, Ronaldo e Eugênio por essa ótima conversa. Obrigado a vocês pela assistência. Já não sei mais que termos usar quando o assunto é internet. Não sei se é assistência, se é audiência, o que for. De qualquer forma, muito obrigado.